Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estudantes dos oitavos anos. Desejo que estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos fazer a leitura da entrevista com o jogador Neymar. O título dessa entrevista é Surpresa ao ganhar a 10. Neymar diz que não foi ao PSG por bola de ouro. E fazendo a leitura dessa entrevista, eu quero que vocês leiam com bastante atenção, usando as estratégias de leitura, que é estar sempre com o lápis à mão, grifando as palavras que vocês não conhecem, depois fazendo a releitura do texto e também procurando o significado no dicionário, caso não consigam compreender o significado na segunda releitura. Prestem atenção em como a entrevista escrita está organizada, se o que está em negrito, se o que vai ser colocado depois é a fala do entrevistado, se quem está entrevistando, a pergunta que ele faz também está em negrito. E observar também o conteúdo da entrevista. Depois que vocês fizerem a leitura da entrevista, nós vamos para a compreensão e interpretação do texto. A primeira questão é: sobre os interlocutores da entrevista, responda. O que são os interlocutores? É o entrevistado e o entrevistador, são as pessoas que estão dialogando no momento. Letra A: quem é o entrevistado? Essa é fácil, né? Inclusive tem na imagem. Letra B: quem é o entrevistador? Quem está fazendo a entrevista com o nosso jogador aí, Neymar? Letra C: a entrevista escrita, diferentemente da que é veiculada face a face, isto é, por meio da linguagem oral, marca as posições de entrevistador e de entrevistado de maneiras diferentes no texto. Quais recursos linguístico-discursivos foram empregados para fazer o ou a leitor ou leitora compreender a posição de um e de outro nesse diálogo? Lembra que eu pedi para vocês fazerem a leitura, prestando atenção nos textos negritados, para identificar quem é o entrevistado, quem é o entrevistador, como a entrevista escrita está organizada. Então, é por esse caminho que vocês vão responder. Questão número 3. Discuta com colegas em classe. Nesse momento não é possível. Então, você pode até conversar com um colega pelo WhatsApp sobre a questão. Sobre o título da entrevista. Por que a entrevista foi publicada com esse título? Que título, professora? Voltamos lá no texto. Com esse título aqui, ó. Surpreso ao ganhar a 10. Neymar diz que não foi ao PSG por bola de ouro. Por que vocês pensam que a entrevista foi escrita com esse título? E analise a forma como o título foi apresentado, a sentença e, sobretudo, se ele sugere ou não um poder de síntese. O que é síntese? É um resumo. No título, apresenta um poder de síntese, de resumo do que vai ser falado na entrevista sobre o assunto? Esse título, surpreso ao ganhar a 10, Neymar diz que não foi ao PSG por bola de ouro, nos sugere sobre o assunto falado no texto, na entrevista? Respondam com as palavras de vocês. Questão número 4. Entre o título, estamos aqui, pessoal, na questão número 4. Entre o título e o início da entrevista, há um texto. Qual a finalidade desse texto? Explique com as palavras de vocês. E aí nós vamos relembrar as aulas sobre os textos jornalísticos, notícias e reportagens, sobre a importância do olho da notícia, o olho da reportagem, sobre subtítulo,
sobre esse subtítulo e esse olho ser complementar ao título principal. Vão explicar para nós aí a importância, aliás, a finalidade desse texto. Qual texto, professora? Esse texto aqui, ó, abaixo do título. Deixa eu melhorar esse meu círculo aqui, ó, esse aqui. É esse o texto que vocês precisam ler, reler para responder a questão informada. Aí, dando continuidade, sobre as perguntas feitas para a entrevista. Estamos aqui, pessoal, para vocês irem acompanhando. Sobre as perguntas feitas para a entrevista. Letra A. Demonstram ter sido previamente elaboradas para o Neymar? A jornalista, a entrevistadora, em relação às perguntas que ela faz, conseguimos compreender que ela elaborou especificamente as perguntas para o entrevistado Neymar? Explique com as palavras de vocês. Letra B. Existe um assunto principal na entrevista? E qual é esse assunto principal? Letra C. Existem outros assuntos complementares ao assunto principal? Quais são esses assuntos complementares? Letra D. São assuntos polêmicos para o cenário social em que vivemos? Os assuntos abordados na entrevista podemos considerá-los como assuntos polêmicos na sociedade em que vivemos hoje? Justifique sua resposta com base na discussão que fizemos na atividade 3. Lembram que nós falamos sobre a questão de gênero, dessa desigualdade entre homens e mulheres, e aí fizemos o comparativo com as jogadoras do futebol feminino, com os jogadores masculinos, relacionado à visibilidade, principalmente a questão de reconhecimento e também de salário, e também sobre a desigualdade salarial entre um pai de família que ganha um salário mínimo e um jogador que ganha horrores, uns valores estrondosamente gigantescos aí por mês. Vocês vão usar todo esse conhecimento adquirido, todo esse conhecimento discutido na aula para responder essa questão. A questão E, aqui, ó. Essa questão aqui. 6. Sobre as respostas de Neymar. O que elas revelam sobre o jogador a partir da leitura e análise das respostas que o jogador deu ao entrevistador? O que revelam sobre ele, sobre a pessoa, sobre a personalidade, sobre o ser humano Neymar? Letra B. Foram respostas coerentes com as perguntas feitas pela entrevistadora e, além disso, despertam a atenção do público? As respostas que o jogador Neymar deu à entrevistadora, elas foram coerentes com as perguntas que ela fez? E a forma como ele respondeu chamou a atenção do público, assim como a forma que ela o entrevistou? Respondam com as palavras de vocês. E aí, na questão 40, nós temos a letra C. A entrevista foi escrita em linguagem mais ou menos informal? Sim ou não? Explique, comprove isso com texto, com trechos que comprovem sua resposta. Então, vocês vão lá verificar, vão responder se sim, linguagem informal, que parte do texto comprova que a linguagem usada foi informal. E letra B, e última questão da atividade de hoje. Não é letra B, perdoa, pessoal. Continuando na página 40, exercício 7. Na entrevista escrita, há alguns recursos gráficos, como as aspas. Lembram que nós estudamos sobre as aspas e o uso dela nos textos jornalísticos, que são marcas que indicam o uso do discurso direto,
Discurso direto é a fala da personagem, é a fala da pessoa, como ela disse no momento do fato ocorrido. Mesma coisa aqui na entrevista. Isso significa dizer que as transcrições da fala do entrevistado no texto não correspondem exatamente ao que foi dito. Sendo assim, por que na entrevista lida optou-se por marcar apenas 2 falas literais? Pense a respeito, discuta com colegas e escreva uma breve explicação para esse uso. Vamos reler a questão. Se para marcar a fala literal do entrevistado é necessário usar as aspas, a forma como ele falou no momento do fato, isso significa dizer que as transcrições da fala do entrevistado no texto não correspondem exatamente ao que ele disse de fato. Por quê? Porque nem todos os trechos estão com as aspas. Sendo assim, por que na entrevista lida optou-se por marcar apenas 2 falas literais? Por que em toda entrevista foi transcritam apenas 2 falas aí do nosso entrevistado? Aí vocês vão pensar a respeito disso e explicar com as palavras de vocês o porquê que vocês acreditam que foram transcritas apenas 2 falas do Neymar na entrevista, sendo que, se é uma entrevista, as respostas dele teriam que ver com todas com as aspas. Eu não sei se eu pulei a 7ª questão. Na entrevista escrita, há alguns recursos gráficos como as aspas, analise os usos das aspas e diga com qual finalidade cada uma delas foi empregada no texto. E aí tem um exemplo aqui. 1. Merci, obrigado, em português. 2. Está em aspas, nunca buscou. Os usos. Marcar a fala literal, exatamente igual do entrevistado. Indicar palavra estrangeira, também a gente usa as aspas. E indicar tradução de uma língua para outra, a gente também usa as aspas. Nesse caso aqui da entrevista, as aspas ela está sendo utilizada para marcar a fala literal. E aí, por isso, na pergunta 8, está pedindo para vocês explicarem por que vocês acreditam que na entrevista do Neymar, nas respostas dele como um todo, só foi considerado 2 trechos utilizando as aspas, ok? E na aula de hoje nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, coloquem no chat. Na aula online também estou disponível para responder a vocês. E vamos ficando por aqui. Até nossa próxima aula. Recebam meu carinho, meu abraço virtual. Boa noite.